Todo mundo já sabe. Fala, meu Deus, o bicho falou em inglês aqui, né? Eu não. Nós vamos hoje fazer alguns informes diante da nota técnica lançada agora pela CESAP sobre o monkeypox, que é esse vírus novo que está aparecendo aí nas mídias e está acometendo algumas pessoas em alguns países. E todo mundo já me conhece, né? Meu nome é Guimara, sou enfermeira da CCH do hospital, e o objetivo hoje, gente, é só dar esclarecimentos gerais acerca do vírus, porque vocês já devem ter ouvido, já foi noticiado que o hospital vai ser referência para o atendimento caso surjam pacientes no estado, na nossa região, com esse vírus. Então, todo mundo já ouviu falar, na verdade, monkeypox é o nome técnico, a doença é mais conhecida por varíola dos macacos, até pelo nome, né, por vir do macaco, dá para entender que é uma zoonose viral, uma doença que acomete animais, que também pode ser transmitida para o homem, né? Ela é causada por esse vírus monkeypox. Monkey é, de fato, um macaco em inglês. Alguma dúvida? É um vírus que pertence ao gênero da ortofilivírus da família Poxviridae. Por isso, esse nome Pox no final, na verdade, é mais uma terminologia do nome, da nomenclatura do vírus. É uma doença que, apesar de ser novidade para nós aqui, na verdade, é uma doença antiga, ela a gente foi descoberta em 58, e ela, na verdade, já vive uma epidemia na África, nos países da África, África Ocidental e Central, com muitos casos. Desde a década de 70, a gente vem tendo esses casos lá na África, mas eram casos localizados. Em 2003, só que foram casos confirmados em países que não têm a endemia, que, no caso, são países fora da África. Mas sempre casos localizados e identificados apenas com situações específicas. Só em 2022, agora, que a gente está sendo noticiado, 4 casos confirmados de monkeypox no Reino Unido. 2 dias após, a gente teve 2 casos em Portugal e Suécia. Então, é importante ver que esses casos, na verdade, também não têm relação um com o outro. Assim, não foi... Por isso que, de fato, a OMS está com atenção maior para o vírus, porque os casos que estão acontecendo agora em 2022 não têm relação um com o outro, e também já em 20 de maio, 5 dias após, já haviam 11 países com casos notificados, Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Suécia, Reino dos Estados Unidos da América, e a gente já tem o Brasil nessa lista, né? O Brasil já tem casos confirmados, e a importância é justamente essa, porque os primeiros casos, todos a gente conseguia identificar, não todos eram naquela região onde tinham já casos existentes. Esses casos que surgiram agora em 2022, eles não têm relação, algumas pessoas não fizeram viagem, não tiveram contato com animais. Então, por isso, a preocupação, o alerta da OMS para a doença, na verdade, um alerta no sentido apenas de vigilância, porque esses casos já estão fugindo um pouquinho do que a gente já tinha no mundo, né, no caso lá na África. Eu trouxe aí só um mapa para vocês terem uma noção mais ou menos de como a coisa tá, né? Então, assim, a gente tem os Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos já tinha tido um surto alguns anos atrás, com, se não me engano, 70 casos confirmados, mas eram bem restritos, mas hoje a gente está com essa distribuição aí, a data de maio, e a gente tem aí casos tanto nos Estados Unidos, como aqui na boa parte da Europa, né? Muitos países da Europa com casos. Essa distribuição aí não está aparecendo os países da África, porque, na verdade, eles já tinham, já existiam antes, né? Essa distribuição aí são dos casos dos países não endêmicos. Os endêmicos, no caso, não estão aparecendo aí no caso da África. Gente, inclusive, o Ministério da Saúde já montou uma sala de situação para discutir os casos que vêm aparecendo no país. Esse informe, esse card, é um card já que eles lançam diariamente, assim como fizeram com a Covid-19. Diariamente, eles lançam essa atualização nesse card. E aqui estão mostrando, a gente tem hoje no país, no caso, até ontem, às 16 horas da tarde, que foi quando foi atualizado,
11 casos confirmados, 10 suspeitos e 21 descartados. Aqui próximo, né, aqui do Rio Grande do Norte, a gente tem 2 casos suspeitos ainda no Ceará, não são casos confirmados. Os casos confirmados estão aqui no Sul e em São Paulo. E aqui, na verdade, tem quantos dias? A gente já tem, 3 dias de ativação da sala de situação, 30 informes elaborados, 3 boletins epidemiológicos e alguns webinars relacionados. Aqui embaixo também, aquele gráficozinho da distribuição. Você vê aqui que esse gráficozinho que tem aqui, a gente já tem outras regiões mais pintadas, inclusive o Brasil, esse gráfico que está mais atualizado. E com relação a sinais e sintomas de transmissão, vou falar um pouquinho mais à frente. Uma coisa importante, todo mundo quer saber, né? Como é que vai pegar a varíola do macaco? Para a gente que é mais jovem, a gente não teve contato com a varíola bovina, ou a varíola que a gente teve anteriormente, na década passada, na década de 70, por aí, 60. Mas, na verdade, gente, a transmissão da varíola do macaco, da monkeypox, é muito semelhante à transmissão do Covid. Pensando que, diferente do Covid, a gente tem uma transmissão mais concentrada na transmissão por vias aéreas, e no monkeypox a gente tem uma transmissão mais relacionada ao contato. Entenda contato como contato próximo e íntimo, porque eu preciso ter contato com os fluidos que tem nas vesículas, que são, vamos dizer assim, o sinal mais característico da doença, que são as vesículas que vão ser distribuídas no corpo. Então, eu preciso ter contato com esse fluido para poder pegar a doença. Existe também a transmissão aérea via gotículas, mas muito menor relatada. Esse contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões de pele ou mucosa são de animais infectados, que lembram, uma zoonose, o primeiro contato muitas vezes é com animal, os primeiros casos relatados foram de pessoas que tiveram contato com animais infectados, a grande maioria macacos, mas a gente também tem roedores nesse grupo. Mas aqui no caso, os últimos que a gente está tendo, a maioria é transmissão direta homem a homem, né? Que é a transmissão secundária, que é essa que a gente está falando, tanto com secreções respiratórias infectadas da pessoa doente, como também, e principalmente, pelas lesões de pele de uma pessoa infectada. Além disso, também, gente, qualquer objeto ou superfície contaminada com a secreção que, porventura, venha a sair dessas vesículas pelo corpo. Lembrar que o período de transmissão da doença é muito semelhante àquela... A gente lembra da catapora, a vesícula murcha. Com o monkeypox, eu vou precisar que minha pele já esteja íntegra, que ela tenha murchado, criado crosta, e essa crosta já tenha caído. Então, um período maior de transmissão, a parte prodrômica, que é aquela parte antes do início dos sintomas, ainda não está muito clara se tem transmissão ou não, teoricamente não. A transmissão se concentra, de fato, em sua maioria, na pessoa doente, com lesões de pele, e até que essas lesões estejam totalmente cicatrizadas. Sintomatologia, gente. Eu tenho 2 períodos, eu tenho um período febril e o período da erupção cutânea. Lembrar que eu tenho um período de incubação muito maior do que, inclusive, do que a COVID-19. Eu tenho um período de incubação que é, em média, de 6 a 13 dias, mas que pode variar de 5 até 21 dias. Até porque a evolução dessas lesões de pele, ela vai demorar um pouco. E como eu vou transmitir até a completa cicatrização da pele, então ela demora muito. Então, o período febril, que é esse período inicial, gente, nada mais é do que aquele período dos sintomas de uma virose clássica. Febre, cefaleia intensa, adenopatia, dor nas costas, mialgia, que é a dor muscular, e a astenia intensa, que é aquela fraqueza acentuada. O que é que acontece? O diferencial da monkeypox é que ela tem essa adenopatia, que é a linfadenopatia, o infartamento dos gânglios, de várias cadeias, especialmente cervical, inguinal, é que a gente não visualiza, principalmente na primeira doença de diagnóstico diferencial, que é a varicela, que as vesículas são bem semelhantes. Então, alertar que alguém que vocês vão ver lá na definição de caso suspeito, alguém que teve contato com uma pessoa com monkeypox, ou que viajou para uma área endêmica, ou que teve contato com alguém suspeito, teve esses sintomas de uma virose clássica, mais o infartamento dos linfonodos, gente, alertar para a possibilidade de monkeypox. Isso pode durar de 0 a 5 dias, né? O segundo período, que é o período de erupção cutânea, que vamos dizer que
Teoricamente, vai ser onde a maioria das pessoas vai ser fechado o diagnóstico clínico. Ele pode variar de 1 a 3 dias após o início da febre e vai durar em torno de uns 10 dias. Isso é em torno, né? De 10 dias a depender da evolução das lesões. E como são essas lesões de pele, gente? Elas vão evoluir assim como a catapora em mácula, que você vai ter lá só o pontinho vermelho na pele, para pápula, depois esse pontinho vai ficar um pouco mais elevado, vai formar a pústula, que é aquela vesícula com líquido interior dentro, na sua maioria das vezes amarelado, e essa pústula vai murchar e vai virar crosta, vai virar casquinha até essa casquinha cair. Nessa imagem aí, vocês dá para visualizar algumas pústulas e algumas lesões em face de crosta. Uma coisa bem interessante na monkeypox é que essas lesões, diferente da catapora, que você encontra no mesmo membro, na mesma região, lesões em várias fases, na monkeypox elas vão ser uniformes. Quando você olhar para o rosto do indivíduo, que vocês olhando nesse outro slide, 95% das lesões vão estar concentradas na face e mucosa oral. E mucosa oral ou entre outras mucosas, mas principalmente na face. Pode também ter nasal, agora eu não digo, no mucosa do ouvido também. Então, essas lesões que você vai encontrar nessas regiões, elas vão estar todas na mesma fase, ou todas em pápulas, ou todas em máculas, ou todas em vesícula. Na catapora ou na varicela, vocês vão ver que isso é diferente. Você pode encontrar uma lesão com pústula, outra ainda em mácula, porque a evolução é diferente. A monkeypox, elas normalmente vão ser uniformes a evolução. Aí essa imagem é só para mostrar, gente. Aí 95% dos casos vão ter lesões concentradas na face. Outra diferencial da varicela, vai ter muita lesão em palma de mão e em planta de pé, que não é muito comum na varicela. E também, gente, 30% dos casos vão ter lesões nos genitais, inclusive na mucosa vaginal, na mucosa anal, e a maioria dessas lesões, por isso que algumas pessoas ficam falando, inclusive, no contato sexual, mas, na verdade, a transmissão não é que seja uma doença sexualmente transmissível, mas é uma doença através do contato, e como a relação sexual exige o contato, e eu tenho muita lesão nessas regiões, então, sim, a doença pode ser pega durante a relação sexual, graças a esse contato íntimo. Então, aí, né, na figurinha mostra também os outros sintomas, além da concentração das lesões, né, vão ter lesões no tronco, mas vão ser numa concentração menor. A maioria das pessoas vão ter lesões concentradas em face e extremidades e órgãos genitais. Aí, febre, né, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, a dinamia, né, a falta de energia, o infartamento dos glândulos e as lesões de pele. Esses são de porque uma coisa é eu ter sintoma, que é esses sintomas clássicos. Outra coisa é eu me considerar ou me definir como um caso suspeito, porque como a gente ainda não tem no Brasil a transmissão autóctone, que é quando um indivíduo, que não viajei, que não tive contato com o animal, transmitir para uma pessoa próxima através de contato. Todos os casos que tiveram no Brasil foram casos exportados, vamos dizer assim, alguém que viajou teve contato com alguém de exterior. Então, por enquanto, como foi no Covid inicialmente, a gente tem critérios para definir o caso como um caso suspeito. Isso está aí? Estou, sim. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Depois eu vou... Tá, sim. Estou aberta aqui. Guimara, só para... Falta um minuto. A reunião vai encerrar daqui a 10 minutinhos, e aí, quando tiver mais perto, quando encerrar, na verdade, a gente vai gerar um novo link, certo? Para não sair da linha do raciocínio. Tá. Ok. Pronto, pessoal. Aqui é rapidinho também, como o Guimara falou, né? Só para dar uma orientação em relação à parte de notificação e o que é que, através da nota técnica da CESAP, o que é que está sendo considerado o caso suspeito ou confirmado da doença, né?
essa doença até então não era doença de notificação imediata, mas agora ela precisa ser notificada, né, aos centros de vigilância em até 24 horas. Então, por isso que a gente trouxe aí também, né, os meios de notificação. A gente já sabe que as doenças de notificação, qualquer profissional pode notificar, mas aqui no hospital a gente tem aqui o setor da vigilância, né, que é, sou eu, enquanto enfermeira, e tem as técnicas Erineide e Tainá. E aí, então, para notificar, a gente entra num formulário, né, disponibilizado pela CESAP, que eu coloquei o link aí, depois a gente pode estar passando para os grupos, né, essa informação também. E lá tem uma fichinha, um formulário para a gente preencher, com os dados da pessoa, os resultados do exame. E uma outra forma de notificar é também entrando em contato com o CIEVS, né, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica do RN. Tem tanto telefone como e-mail. Então, se foi um caso suspeito já da doença, a gente tem que fazer a notificação para começar a ser investigado, certo? A gente acompanha a evolução do caso e, para finalizar, para fechar, provavelmente a gente retorna o formulário, né? Ou dá um retorno para o CIEVS, né? Através do e-mail, do telefone, para passar o resultado dos exames laboratoriais, certo? Aí, nós temos as definições, né, de caso suspeito, que aqui hoje está sendo considerado caso suspeito. Pode passar, Guimar. O que é que hoje está sendo considerado caso suspeito? Aquela pessoa que apresenta o início súbito de erupção cutânea sugestiva da monkeypox, né? Única ou múltipla, como o Guimara falou, pode ser em múltiplas partes do corpo, em qualquer parte do corpo, em múltiplas erupções, associado ou não à adenomegalia, o relato difere. Então, essa pessoa, esse caso, com essa condição clínica, com esse sinal clínico, juntamente com outro fator, que é ou ter tido história de viagem ao país endêmico, ou a um país que já tenha tido caso confirmado de monkeypox nos últimos 21 dias, né, que é o período aí de incubação que o Guimara falou, ou um caso suspeito, né, ou seja, a pessoa que tem lá os sinais de erupção e tenha tido contato com a pessoa que teve o histórico da viagem nos últimos 21 dias. Ou o caso suspeito é aquela pessoa que tem o sinal lá das erupções e teve contato com outro caso suspeito ou confirmado da monkeypox nos últimos 21 dias. E outro caso considerado suspeito é a pessoa que apresenta a erupção e tem história de contato íntimo com um desconhecido ou um parceiro nos últimos 21 dias que antecederam o início dos sinais e sintomas. Então, esse caso suspeito, ele vai ser considerado tanto o sinal clínico como a questão epidemiológica também, desse contato ou não que ele teve com a viagem, né, ou com alguém que teve essa viagem, considerando aí os 21 dias, né, que antecederam os sintomas. O caso confirmado vai ser a pessoa que tem os sinais clínicos e evidência epidemiológica. Acho que o Guimara vai falar sobre teste um pouquinho ainda. Então, existe um exame laboratorial para fazer e essa pessoa com suspeita, provavelmente ela vai fazer exame, ela vai ser testada, né? Então, só é confirmado quando eu tenho as duas condições. Se ela for positiva no teste e tiver os sinais clínicos e as evidências epidemiológicas. O caso descartado é aquele indivíduo em que ele é suspeito, ele pode aparecer as erupções, algum tipo de mancha, né? Porque, como o Guimara falou, a gente tem outras patologias que também têm os sinais parecidos, mas no resultado deu negativo. Então, dando negativo no resultado do exame laboratorial, esse caso já é descartado.
E o caso provável, que se considera também, é quando a gente tem aquele caso suspeita, tem a suspeita clínica e epidemiológica, mas ainda não foi testado. Então, até o momento, pelo menos até o momento, está sendo considerado essas definições aí para caso confirmado e caso descartado. Prontinho, gente. Na verdade, vocês estão me ouvindo? Estamos. Está todo mundo ouvindo? Sim. Pronto. Só para confirmar que eu não lembro nem se eu tinha desligado o áudio. Tratamento, gente. Todo mundo tem essa dúvida, né? Tem tratamento? O que é que acontece? A doença é bem leve, diferente da varíola que a gente teve inicialmente. A grande maioria vai se resolver sozinho, só com cuidados nas lesões, como a gente faz com a catapora. E a maioria do tratamento é, na verdade, o alívio dos sintomas, né? Febre, toma antitérmico, dor, analgésico, prurido nas lesões, antihistamínico. Então, e caso aconteçam complicações, se tratam as complicações. Existem antivirais eficientes, sim, nenhum são habilitados no país ainda, citei até alguns para vocês aí, o Tecovirimat, o Brincidofovir, o Cidofovir. Já existem também, gente, vacinas para monkeypox, mas que, assim, no país ainda nenhuma, tem uma japonesa, uma americana e uma dinamarquesa, que eu acredito que caso a coisa fuja do controle, a gente tenha, de fato, surto, ou a gente tenha um número maior de casos no país com gravidade maior, a gente vai ter, sim, disponível a vacinação, acredito que para grupos específicos, né, até porque a doença, como eu falei, ela é na maioria das vezes, é uma doença benigna e autolimitada. As complicações, gente, são muito semelhantes às complicações de varicela também, que são infecções secundárias, quando essas lesões, elas são infectadas por outras bactérias, broncopneumonia, sepsis, né, quando essas infecções vão se agravar, aí existe encefalite, infecção de córnea, e consequente perda de visão, gente, porque como elas acometem muita mucosa, elas também podem acometer a mucosa ocular e lá na córnea também, fazerem mucosas, e isso pode, depois de cicatrização, o paciente pode perder visão. Se a minoria, o que é que a gente tem hoje? Sim, gente, outra coisa, essas complicações, elas estão sendo baseadas nas complicações de uma população muito específica, que é aquela população da África, quando a gente sabe que as condições socioeconômicas são muito precárias, e a gente tem lá uma população de imunossuprimidos, pessoas com HIV muito alta. Inclusive, os maiores grupos de risco, as pessoas mais suscetíveis às infecções, são os imunossuprimidos, pessoas portadoras de vírus HIV, e as crianças, devido a, principalmente ligada à desidratação, porque como afeta a mucosa oral, a criança muitas vezes pode ficar sem se alimentar, sem se hidratar e levar à desidratação. Também, na verdade, como eu falo... This meeting is being recorded. Pronto, começou a gravar. Falou áudio em inglês. As complicações são muito semelhantes às complicações da varicela. São muito relacionadas às complicações relativas às lesões. A principal, gente, são as infecções secundárias, quando a gente vai ter contaminação dessas lesões de pele por outras bactérias. A gente pode ter também, né, broncopneumonia, em poucos casos, sepse, encefalite, quando eu tenho o sistema nervoso afetado, e infecção de córnea com consequente perda da visão. Como vocês viram lá, ele é muito... ele gosta muito de mucosas, então ele pode afetar a mucosa ocular, pode afetar também a parte da visão, e a cicatrização dessa lesão na córnea pode levar à perda da visão. Historicamente, né, a taxa da letalidade do monkeypox, ela variou de 0 a 11%, e tem sido maior em crianças. E nos últimos tempos, essa taxa de mortalidade está cerca de 3%. Gente, essas complicações são muito baseadas na população atingida, né, que é, no caso, na África. E a gente sabe que a gente tem lá nessa população um número muito grande de imunossuprimidos, e são, de fato, tanto as crianças como os imunossuprimidos os grupos de maior risco a desenvolver essas complicações. A gente sabe que as condições lá, na verdade, na África subsaariana, ela é bem degradante, então, a gente não sabe dizer se essas infecções secundárias estão muito relacionadas ao estilo de vida, né, na verdade, ao modo de viver dessas pessoas, ou em si da própria doença.
E as crianças também, gente, também são um grupo de risco, porque como elas afetam a mucosa oral, a criança normalmente tem dificuldade de alimentar, hidratar, e essa criança desidrata. Então, são os dois públicos de maior risco para complicação. E provavelmente, caso a gente tenha vacina, são os grupos que vão ter maior direcionamento para a vacina. O diagnóstico, gente, ele é feito através de RT-PCR, sequenciado. A gente vai precisar colher através de suave de raio, o mesmo suave utilizado para colher o material do COVID, só que aí eu tanto vou ter coleta de secreção orofaringe e nasofaringe. Quando eu ainda não tenho lesões na pele, eu posso usar esse esfregaço, mas preferencialmente em pacientes que já têm lesões, eu vou fazer o suave das lesões de pele, do líquido que eu tenho dentro das pústulazinhas de pele, que dentro desse líquido, gente, eu tenho uma quantidade de vírus muito alta. E se esse paciente já me chega em fase de crosta, se essas pústulas já murcharam, eu posso colher também, fazer um raspado da crosta e mandar para fazer o exame. O LACEN está pedindo que esse exame seja enviado junto com ficha de notificação e o ficha de formulário do GAL, da impressão do GAL, que é o sistema do gerenciamento do laboratório usado no estado. Esse exame, gente, inicialmente não vai ser feito em Natal, vai ser feito fora, provavelmente em Minas Gerais, eu não lembro exatamente o laboratório de referência, mas esse material está sendo para lá. E, na verdade, o diagnóstico em si, ele vai ter uma finalidade hoje. O diagnóstico, no caso laboratorial, mais para fins epidemiológicos, pelo menos inicialmente, que como vai para fora, esse exame vai demorar a chegar, e como a condução clínica vai depender do resultado, vai ser feito exatamente pelos dados clínicos que forem encontrados. Até porque no país a gente, de fato, ainda não tem a liberação dos antivirais, a gente vai fazer só tratamento dos sintomas, né, dos sinais e sintomas desse paciente. As precauções, gente, vão ser feitas de acordo com a forma de transmissão. Se eu tenho maior forma de transmissão, é o contato íntimo, eu vou associar, da mesma forma que a gente associou para o COVID, precauções de contato de gotículas. Diferente do COVID, que o nosso maior foco é a precaução por gotícula, a gente COVID e a gente eu vou ter essa preocupação do contato das lesões, os casos antes e após entrar no ambiente, antes e após tocar o paciente, antes de tocar na área próxima ao paciente, tudo isso deve ser feito. O avental para entrar no ambiente e a luva, gente, são obrigatórios. Vocês devem usar o avental e a luva antes de adentrar o local. Lembrar, reforçar que eu me paramento. This meeting is being recorded. Eu vou me paramentar antes de entrar na enfermaria e vou me desparamentar imediatamente antes de sair. A gente não sai com capote contaminado para o corredor, que no nosso caso, nossa área de paramentação, a não ser... No caso, a gente vai ter uma enfermaria com antessala, então essa paramentação pode ser feita na antessala. Paramentação na antessala, desparamentação imediatamente antes de sair da enfermaria. Assim que sai, higieniza a mão, certo? Não toque nada e higieniza a mão. Essa é o nosso, vamos dizer, a nossa sequência, né? Mesmo, só lembrando, avental, máscara, óculos e gorro antes de entrar, dentro da enfermaria, higienizar as mãos e luva. Para sair, eu tiro na enfermaria luvas, avental, gorro, se for feito uso, não é obrigatório, mas caso seja usado. Higienizar as mãos, só lá fora, óculos e máscara, e eu digo que com o Covid-19 a gente terminou, não tira máscara, a gente permanece de máscara dentro dos ambientes, porque hoje ainda é exigido o uso de máscara nos ambientes hospitalares, apesar de vocês saberem que nos ambientes coletivos externos, a gente pode não usar máscara, gente, mas nos ambientes dos serviços de saúde ainda é obrigatório circular de máscara, certinho?
Hoje, pela portaria que vocês já devem ter visto, a nota técnica, o Hospital Gisela Trigueiro e o Rafael Fernandes serão as referências no atendimento a esses pacientes. O Rafael Fernandes, a gente vai estar se disponibilizando para o internamento, né? Inicialmente vão ser 2 leitos deslocados para isso, enfermaria com 2 leitos. A gente não tem ainda fechado na rede como vai se organizar o primeiro atendimento desses pacientes. O Gisela Trigueiro em Natal vai ter porta, ele vai fazer coleta, inclusive, vai acolher, fazer o acolhimento desses pacientes de primeiro atendimento. Nós, como não temos porta, não vamos ter, inicialmente, né, não estamos nos propondo a fazer, mas a gente está aguardando o desdobrado das negociações com o município, que tem UPAs e tem as unidades básicas de saúde, que é o que vem proposto, inclusive, na nota técnica, é que esse primeiro atendimento seja feito nesse serviço, especialmente pensando que a doença é uma doença benigna, de fácil condução e, na sua grande maioria das vezes, benigna. A gente só vai precisar, que ela está acontecendo já no mundo. This meeting is being recorded. E que a gente já está se organizando para não ser pego, né, de calça curta e se aperrear. O hospital já está construindo seu plano de contingência também, falando basicamente esses cuidados que a gente vai precisar ter, como a gente vai se organizar para atender, tá bom? Se tiverem, é só perguntar aí, podem abrir o microfone ou mandar no chat. Finish. Finish por mim, se você quiser perguntar alguma coisa. Muito bom, viu, essa apresentação. E aí, gente, alguma pergunta? Então, fique à vontade para fazer algum comentário, alguma pergunta, viu? Eu estava fazendo as coisas aqui no setor, mas me diga uma coisa, Mária. Em questão de óbitos por essa doença, é muito alto ou não tem quase nenhum, ou é relevante? Muito pequeno. Hoje está a taxa de mortalidade em torno de 3%. E mesmo assim, isso pensando, como eu falei, em países como África, que é os países endêmicos, onde tem um maior número de mortes, né? Teve um óbito, eu estou tentando me lembrar aqui, mas acho que só teve um óbito nos Estados Unidos, se eu não me engano, no surto. E, de fato, é bem relevante, como eu falei, só são esses grupos que podem, os imunossuprimidos e algumas crianças, e, inclusive, o óbito nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi de uma criança. A questão muito relacionada também às complicações, a questão da desidratação. Mas, no demais, a doença, de fato, ela é benigna e é autolimitada, tem resolução. O próprio organismo, ele consegue develar. Isso. Valeu. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Ok, pessoal, então acredito que foi isso, foi esse um momento importante, né? O Guimara esclarecendo muito bem, junto com Kísia, né? Que ela falou um pouquinho também sobre esses informes necessários, importantíssimos, né? E agradecemos aí a participação e a colaboração de todos que puderam nessa tarde, viu? Então, obrigado a todos e a gente, assim, coffee break, você vai perguntar já, Arda Mara. Agradecemos a todos aí pela participação e
Quaisquer coisas, estamos às ordens. E um abraço a todos e até mais.